A palavra é Jesus Cristo. Celebramos neste domingo 2 de novembro de 2025 a memória de todos os fiéis defuntos. Diante da morte, nossa atitude é sempre de medo, de incertezas e até de desespero. Mas o Senhor Jesus, com sua palavra, nos coloca na esperança. Hoje é dia de esperança. A esperança que não engana, porque o Senhor vai à nossa frente. Ele já está nos esperando. E a nossa vida que espera por Ele há de sentir a realização desta esperança no encontro eterno com Ele. Nós agradecemos a todos por todo o bem que estão fazendo ao irradiar conosco este programa e comunicá-lo aos seus amigos, compartilhando para poder fazer com que esta obra evangelizadora chegue até os confins do mundo. Muito obrigado. E hoje, com a igreja inteira, nós rezamos dizendo: ó Deus, pela vitória sobre a morte, fizestes vosso Filho unigênito subir ao céu. Concedei aos vossos fiéis defuntos que, libertos desta vida mortal, possam contemplar-vos para sempre como seu Criador e Redentor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Na primeira leitura, nós encontramos o texto do livro da Sabedoria, no capítulo 3, versículos de 1 a 9. O salmo responsorial será o Salmo 41, com 6 estrofes, e o refrão: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Na segunda leitura temos o texto do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 21, versículos de 1 a 7. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 7, versículos de 11 a 17. Ouçamos então a primeira leitura da Missa de Finados. Leitura do livro da Sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, mas sua saída do mundo foi considerada uma desgraça e sua partida do meio de nós uma destruição, mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento, hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No livro da Sabedoria temos então uma apreciação à vida daqueles que nos deixam, saem do convívio com os viventes neste mundo. Aos olhos de quem não tem fé, a morte se torna o fim, mas a verdadeira escatologia cristã preconiza que a nossa morte é apenas uma Páscoa, uma passagem, e, portanto, nós não somos nem castigados, nem desgraçados,
Nada disso. A nossa esperança é cheia de imortalidade, porque quando a gente deixa esta vida, fica em paz. Esta paz que é a presença de Deus, que nos prova, que nos acha dignos de si e nos aceita como uma oferta de holocausto. Esta expressão oferta de holocausto é muito bela, porque a nossa vida toda é digna de ser oferecida a Deus. Eu quero que a minha vida seja uma oferta do holocausto que Deus merece como culto. Eu quero que minha vida seja cultica. E temos certeza que a vida de todos os nossos falecidos, sim, teve em algum momento a marca do Senhor, porque dele vieram. Por isso, eles hão de brilhar, e no dia do julgamento vão julgar as nações, vão dominar os povos, porque o Senhor reinará sobre eles para sempre, contribuirá e distribuirá o seu poder com os próprios falecidos. Os que confiam no Senhor compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Portanto, este trecho do livro da sabedoria canta toda a esperança de Israel para o post-mortem, ou seja, quando a pessoa falece. A falência não é algo automático. Nós nascemos falecendo e falecemos revivendo. Faz tempo que este processo de morte e vida enlaça a nossa existência e nós sabemos bem o que significa ter dificuldades, apertos, decepções, escassez, precariedade, depauperamento, coisas que não dão certo, porta fechada que não admite possibilidade, chance. Tudo isso é mortal. Mas também sabemos que há um pecado mortal que, praticado, tira a vida, que é exatamente o crime, o assassinato, o narcotráfico. Tudo isso que coloca a pessoa submetida, subordinada de uma forma escravagista a outra. Como também é mortal qualquer ideologia de poder e de domínio que abuse e que retire a liberdade das pessoas, que não promovam o seu bem-estar, porque isso sim é que oportuniza o surgimento de tudo que não é bom e que acaba tirando a dignidade das pessoas ou não lhe devolvendo aquilo que precisavam para viver com decência. É claro que num ambiente assim, os poderes paralelos ocupam o lugar daquele poder governamental servidor, o servidor público, que haveria de promover com justiça, com equidade, as políticas públicas para que todos tivessem vida plena, vida abundante, vida melhor. Com esta página do livro da sabedoria, nós abrimos o nosso programa de hoje agradecendo a Deus pela vida dos nossos falecidos, pelo tempo que passaram conosco, pelo quanto deixaram, e também apresentamos a Deus quanto levaram de nós e das experiências conosco. Há um intercâmbio de dons que chamamos de comunhão dos santos, entre nós, peregrinos, a igreja que se purifica e aquela que contempla a face do Pai, que nós celebramos ontem na solenidade de todos os santos. Dito isso, vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo.
passageira é nossa vida e quem nos leva é o sopro do Senhor. Acreditamos que ao Senhor pertence tudo. O que Ele fez foi por amor. Como nuvem passageira é nossa vida e não importa nem dinheiro nem poder. Feliz aquele que ao chegar aquela hora está sereno e preparado para morrer. Somos todos como nuvem passageira, não importa quantos anos viveremos, ao chegar a nossa hora derradeira, o Senhor perguntará o que fizemos. Lá no céu só vão entrar os amorosos, os que amaram como Deus mandou amar. Quem lutou para ver feliz outras pessoas, eternamente lá no céu irá morar. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos o Salmo responsorial da Santa Missa na memória de todos os fiéis defuntos. Salmo 41. Refrão: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Primeira estrofe: assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Refrão: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Segunda estrofe: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Refrão: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Terceira estrofe: peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. Refrão: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quarta estrofe: enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Refrão: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quinta estrofe: então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Refrão: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Sexta estrofe: por que te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Refrão: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. O desejo de Deus, Ele o colocou em nossos corações desde que nos amou e nos pensou. Nós fomos gerados já dentro do querer divino, do projeto salvífico dele, do Senhor, antes mesmo de sermos concebidos fisicamente pelos nossos pais em seu amor e termos vindo à luz pelo nascimento, pelo parto que tivemos de nossa mãe.
O querer Deus, a sede de Deus, o desejo do Deus vivo é a medula da estrutura espiritual da pessoa. Nós desejamos a Deus com um coração inquieto, dizia Santo Agostinho. Senhor, o meu coração foi feito para ti e vai continuar inquieto enquanto não repousar em ti. O salmista experimenta esta sede divina, a sede de Deus, para ouvir sua voz, sua palavra, orar com Ele na sua presença, cultuá-lo, fazer o bem conforme a lei. Sim, estes elementos fazem parte da mística judaica de qualquer pessoa sensata e justa. Para nós, estes ensinamentos todos precisam ser transformados para a nossa realidade de cada dia, para o entendimento da conjuntura social e eclesial, de modo que a sede de Deus hoje não pode se confundir com pietismos, pieguismos, com mídia monetária, inclusive monetizada, às custas de uma oferta de um Deus descaracterizado, de Jesus Cristo como Ele veio a este mundo, completamente comprometido com os planos do Pai e com a situação da humanidade que encontrou. Por isso, a nossa caminhada cristã postula que nós estejamos a ombros com todas as pessoas deste mundo, particularmente aquelas que convivem mais perto de nós. É aí então que encontraremos o Senhor. É aí que nossa sede de Deus vai ficar satisfeita. Depois daquele encontro tão bonito que foi feito, daquela espiritualidade organizada e vivenciada, daquela celebração que a equipe preparou tão bem, de tudo aquilo que nos beneficia, um sacramento da confissão bem feito, a oração particular, mental ou mesmo lida, o nosso breviário, o terço, tudo isso então nos coloca em sintonia com o Deus Pai que nós estimamos e pedimos pertencer à sua casa e à sua família. O falecido, ele está aí, na porta, está batendo. Abre-nos a porta, Senhor, vai dizer esse que foi chamado para entrar na casa do Pai. O nosso julgamento se dá na morte. A morte é para nós uma completa libertação de todas as circunstâncias e condicionamentos. O que antes não podíamos, agora podemos. Mas também não há mais tempo para consertar aquilo que não foi feito durante a caminhada na terra. Eis que então teremos que pedir perdão e esperar que o Senhor use de misericórdia para conosco, tempo que a gente chama de purgatório. A doutrina do purgatório não é que um entretempo de esperança ou uma situação de esperança, porque quando morremos o tempo acabou para quem morre. Esta eterna simultaneidade nos coloca diante da verdade crida pela Igreja, mas muito bem-vinda, porque o nosso tempo, nossos homens e mulheres de hoje querem explicações a respeito da nossa fé no Senhor para antes e para após a morte. Todos estão com curiosidades, quem sabe por isso vão nesta mesa ou naquela outra, naquele adivinho, naquela pessoa que tem o dom da sensibilidade, portanto parapsicologicamente normal, e verbaliza aquilo que o próprio atendido lhe comunica, a hiperestesia do pensamento. Mas é isso, nós queremos sim ficar com a graça, para que o Senhor tenha pena de nós, nos permita ver sua face e brilhemos diante dele, no amor para com aqueles que continuam sua peregrinação rumo à casa do Pai. Nós vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. A palavra é Jesus Cristo.
sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus, a minha alma tem sede de Deus. Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus. Entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa, a minha alma tem sede de Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos a segunda leitura da Santa Missa do Dia de Finados. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa, enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água viva. O vencedor receberá essa herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Página de uma mística e alegria, cheia de esperança imensa. O Apocalipse tem 22 capítulos e já estamos quase no fim do livro, quando o próprio João decide colocar esta visão que tem do céu, da terra e da cidade de Jerusalém. Não mais como conhecimento tópico, nem como uma utopia, mas como uma topia espiritual. Ou seja, uma realidade nova vai surgir porque a ação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Páscoa do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele acontecimento de Jerusalém na sexta-feira da sua morte, o acontecimento do sepultamento e dos 3 dias sob a terra, o acontecimento da explosão da vida que renasce, que brota da terra, da sepultura, do túmulo aberto e vazio, a ressurreição de Jesus, as aparições de Jesus que por 500 vezes, 500 olhos, 500 testemunhas estão afirmando que viram, tocaram com a mão. Todo o acontecimento pascal ilumina tudo, para o antes, o durante e o depois de si mesmo. O mundo encheu-se de uma nova luz, portanto tudo é novo. Um novo céu, porque Deus veio morar na terra, uma nova terra por recebê-lo. A própria cidade de Jerusalém é uma Jerusalém nova que não nasce e não é aquela corrompida e ensanguentada velha, mas uma Jerusalém que desce do céu, de junto de Deus, vestida bela como uma noiva que se prepara para o casamento com seu marido. É o casamento do Cordeiro, é o casamento de Deus com a humanidade, é uma festa. Aqui se colocam então outras coisas. Se antes eram visões, agora são alocuções. Uma voz forte que saía do trono, portanto, da majestade divina, era a voz de Deus. É Deus mesmo que declara: esta é a morada de Deus, a minha morada entre os homens. Eu vou morar no meio deles. Eles serão o meu povo e eu serei o próprio Deus que estarei com eles. Eu enxugarei toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. O triunfo de todo este movimento libertador chega ao seu ápice exatamente nesta palavra de Deus: a morte não existirá mais. E não haverá, por consequência, mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. E Deus, que está sentado neste trono, diz, como numa apoteose: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Porque eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu dou conta de toda a existência, de toda a realidade. Eu tenho na mão tudo e todos. Nesta página, lemos a explosão do poder de vida, do domínio do reino de Deus, da esperança dos falecidos, do conforto dos enlutados, porque o nosso Deus é o Deus que dá vida abundante da sua fonte, da fonte da água viva.
Esta água sempre nos remete, nos leva para o dia em que a vida eterna começou em nós, pelo batismo. Haverá então uma vitória. Haverá vencedores, não mais perdedores. E o vencedor, que é amigo do Cordeiro, amigo do noivo, que é filho de Deus, o vencedor receberá a herança de filho do próprio Deus, que assume sua paternidade e ganha ele mesmo como filho adotado, amado, acolhido por Deus. Tudo termina num amplexo, num abraço, num beijo de pai no filho, de filho no rosto do pai. Os corações se unem. A humanidade aqui há de ser visibilizada, lida na sua vitória. Vitória contra todo mal, toda morte. Estamos a poucos dias de um acontecimento que já se deu no Rio de Janeiro, que chocou o Brasil e o mundo todo com as imagens tão bárbaras e os relatos que pouco a pouco vão se construindo num ruído mórbido de letalidade, de truculência violenta, de um trato tão desigual para pessoas tão desiguais. Na fonte daquele acontecimento, como também de todos os acontecimentos ruins para os filhos de Deus, está a falta de fraternidade, a falta da justiça verdadeira, a falta das condições úteis, indispensáveis para que as pessoas vivam. O hábito de viver de morte, morte pela falta de água, morte pela falta de comida, morte pela falta de condições para trabalhar, para se ocupar, para produzir, para estudar, para ter oportunidades de desenvolvimento e também do seu acesso. Viver no inferno da carência, da precariedade, da escassez, das ameaças e das pressões. Quer vida, mas encontra a repressão e a morte. Não convalidamos o mal em nenhuma de suas expressões ou eventuais soluções que as estruturas perversas, criminosas, organizadas queiram oferecer. Nem com a droga, nem com as armas, nem com o poder de mando, de lado nenhum. Nós, cristãos, objetivamente, falamos das coisas a partir de Deus, da palavra dele, do querer do Senhor que sejamos amados e nos amemos, e não simplesmente de uma análise sociológica ou leitura do movimento armamentista de pessoas contra outras, de facções ou de governo. Nós estamos falando do valor que a pessoa humana tem para si mesma, para os outros, para o universo, para Deus. Nós não podemos nos alegrar com a morte. E hoje, dia de finados, haveremos de ler esta segunda leitura, ouvi-la, ouvir a palavra de Deus na segunda leitura como uma brisa de esperança. Nós nos solidarizamos e manifestamos a nossa proximidade espiritual a todos os que choram, a todos os que ainda experimentam dor, luto e tristeza. Choramos com eles, sentimos suas dores, nos compadecemos, mas também levamos para eles a esperança. E a igreja tem que chegar lá, muito mais efetiva do que antes, para ser sinal daquela esperança que não decepciona, de Jesus Cristo. Um padre foi abençoar os corpos expostos em pública praça, com as mulheres, os filhos chorando sobre estes corpos perfurados, trucidados. O próprio padre chorou de consternação pelo que via.
pelo que ouvia, era a igreja na pessoa daquele padre negro, vestido com sua batina preta e a estola roxa, com água benta na mão. A água foi pouca para tantos corpos, mas o que não faltou foi o testemunho deste sacerdote, deste presbítero, tão corajoso, tão desarmado, tão leve, tão puro, tão santo, que levou a igreja como consoladora para o meio de tanta tristeza e de tanto horror. Nós precisamos refletir sobre tudo isso à luz da palavra, neste dia em que vamos aos nossos cemitérios. Homenagear e recordar, rezar pelas almas dos nossos falecidos e pedir ao Senhor que os coloque no paraíso. Isso mesmo nós fazemos para todos os que foram mortos nesta chacina ocorrida no Rio de Janeiro e para todos aqueles que são igualmente destinados a este fim ou o têm, sem nenhuma consideração, apreço, oração ou sufrágio. Estamos perto do pobre, do miserável, do largado, do negro, das minorias, dos diferentes de nós, daqueles que parece que nasceram só para sofrer e morrer indignamente. Estamos do lado onde está Jesus. Se ficamos do lado do pobre, passamos para o lado de Jesus Cristo, sim. E é aí que brota a esperança que não engana. A todos, solidariedade, comunhão, oração e silêncio. Vamos ouvir a boa música católica que apazigue e cure o nosso coração de todas as suas feridas, para daqui a pouquinho ouvirmos o Evangelho da nossa salvação. A palavra é Jesus Cristo. No céu, com minha mãe
A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos o Evangelho da missa do dia de Finados. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lucas nos traz com exclusividade este acontecimento para nos lembrar dois cortejos: o cortejo da vida e o cortejo da morte. O da vida é encabeçado por um jovem e o da morte por outro. O cortejo da vida tem Jesus à frente e o da morte tem um jovem que não tem nome. No cortejo da vida vai uma grande multidão que segue o Senhor que dá a vida. Ele vai levar a vida para Naim. O cortejo da morte sai de Naim, com uma mãe em pranto. Ela é viúva, e este filho era a sua esperança. Era ele que trabalhava, era ele que procurava o necessário para ela viver, e ele viver com ela. Agora, como será o dia seguinte desta mulher? Ela não chora só porque perdeu possibilidades de viver com alguns arranjos que o filho conseguia com seu trabalho, não. Ela chora porque ela perdeu o amor da sua vida. Já tinha perdido o primeiro, o pai, o homem que a amou, de cujo amor brotou este fruto, filho único. Agora, esta mulher perde o único filho que havia, o seu segundo amor. Quem vai amá-la? Como consolar esta mulher? Apenas lhe dizer: "Não chores"? Jesus disse isso quando os dois cortejos, as duas multidões se aproximam na porta da cidade. A porta se fecharia para trás para aquele rapaz falecido. A próxima porta a se abrir é a do túmulo, a porta da morte. Mas Jesus, que é a porta das ovelhas, abre as portas da vida e da cidade para que não se vá para o cemitério, para o túmulo, mas se volte e se dê vida para aquela mulher chorosa que precisa de apoio e de ajuda, de consolação concreta, como também a vida para este jovem que é ordenado a levantar-se pelo Senhor da vida. Triunfa a vida. A morte parecia ameaçar o sentido de existir, mas agora tudo terá um revertério. A vida triunfou. Jesus ressuscitou este rapaz e o devolve à sua mãe. E ela tem como que um novo parto, o parto de um jovem, não mais de uma criança
de um feto, de um bebê. Agora a vida está na sua exuberância. E porque o rapaz se senta e começa a falar, imagino o abraço da mãe ao filho e dele a ela. E Jesus o entrega à sua mãe. É a primeira vez que isso se dá, porque a próxima vez vai ser na cruz. Jesus vai entregar o discípulo amado à sua mãe. Jesus vai entregar eu e você, a humanidade toda, à Virgem Maria, que lhe assiste na hora da sua morte. Jesus está para morrer. O jovem foi poupado. Jesus vai morrer e entregar o discípulo que o ama à sua mãe amada e que ama também. Este acontecimento causa um estranho medo e ao mesmo tempo misturado com glorificação a Deus. Um medo porque nós temos medo de ressurreição, nós temos medo de morte, nós temos medo destes acontecimentos escatológicos finais, nós temos medo da finitude, nós temos medo de ficar velho, nós temos medo de ficar frágil, de adoecer, de não ter mais a exuberância da vida. Nós temos medo do pouquinho de vida que a gente tem, porque é pouco. Nós queremos, na verdade, ter muita vida, muita coragem, muita alegria. Nós queremos migrar, passar, fazer a nossa Páscoa do medo para a glória, do medo para a glorificação a Deus, o Senhor que dá a vida. E então, a expressão do povo que tem ao mesmo tempo medo e glorifica a Deus é a proclamação da profecia. Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar, veio morar, veio ficar conosco, com o seu povo. Como nós ouvimos na segunda leitura agora há pouco, e Deus veio morar, fazer da terra a sua morada, para nela fazer triunfar a graça da vida. Um grande profeta. A profecia é profecia de vida, não da desgraça. Profecia de eternidade, não de passagem, de coisa passageira. Profecia de abundância, não de mitigação. Profecia do amor humano e divino. Que olhar Jesus deve ter dado a este abraço da mãe com o filho? Que olhar todos deram a eles dois e a Jesus? Eu imagino que Nossa Senhora tinha que estar por ali, oculta, oblíqua, porque Nossa Senhora não perturba em nada. Antes, confere com sua maternidade e sua compaixão, sua piedade, muito mais sentido à obra do Filho. Parece enxergar duas mães com dois filhos. E aqui a mística libera as asas da alma e da mente para que a gente sobrevoe o acontecimento relatado no Evangelho e dele tire suas conclusões no Espírito. A Virgem Maria há de consolar as famílias enlutadas. Nossa Senhora é invocada muitas, milhares de vezes na hora da morte. Pedimos sempre a ela que fique conosco e nos ajude, agora e na hora de nossa morte. E concluímos com solene ou singelo Amém. Que assim seja, que se realize isso por meio de Maria. A notícia do fato se espalha pela Judeia inteira. Todo mundo ficou sabendo, até nós, hoje, aqui. Por toda a redondeza, por toda a face da terra, há de se anunciar que a alma da gente tem sede de Deus e Deus vem saciá-la, dando de graça da fonte da água viva, como ouvimos João nos dizer no Apocalipse, na missa de hoje. Nossa Senhora esteja conosco, fique conosco. Jesus nos visite, nos encontre nos caminhos das nossas cidades, das nossas vilas, dos nossos morros.
das nossas periferias. Jesus, fique conosco através da Igreja, dos missionários e missionárias, de todos os que creem nele, para que, provindos da fonte batismal, a vida se torne missão. Missão da vida, missão da esperança, missão da fraternidade, missão do amor compadecido, missão da solidariedade, missão da proximidade, missão da comunhão. Que sejamos Jesus Cristo com todo o seu poder de cura e de vida para todos. Que não produzamos morte, tristeza e luto. Antes, cada um de nós se torne veículo daquela esperança que não engana, que sustenta e que devolve à vida com sua luta, desafio e sentido. A vida agora vai continuar como antes, muito diferente de antes agora por causa deste acontecimento que vai fortalecer ainda mais a coragem e o fascínio de viver. Estamos felizes em concluir assim a nossa meditação da Palavra de Deus, olhando para os túmulos dos nossos falecidos, ou guardando-os na nossa memória e no nosso coração, para consagrá-los a Deus. Eles foram batizados, eles comungaram da Eucaristia, do corpo vivo, santo e forte do Senhor. Eles foram marcados com o selo do Espírito no Santo Crisma. Eles foram consagrados pelo diaconato, presbiterato, episcopado. Eles professaram os votos religiosos de fé, de castidade, pobreza, obediência. Eles viveram de alguma maneira e em alguma intensidade todas as virtudes teologais e cardeais e as virtudes humanas. Os nossos cemitérios como Campo Santo são oásis de terra eucarística, porque o corpo que foi morada de Deus no meio dos homens, que habitou Jesus, que receptáculo guardou a Eucaristia, que foi ostensório, é também um corpo que eucaristiza a própria terra onde ele foi plantado e de onde germinará a vida de um corpo glorioso, ressuscitado, que o Senhor lhe devolverá. Esta é a nossa esperança de vida eterna, de corpo glorioso, de participação na mesma sorte, na mesma graça e na mesma bênção que teve nossa Mãe Celestial, assunta em corpo e alma ao céu. Que Nossa Senhora escute nossa prece, cubra nossa alma com sua mão, com seu coração, com seu afeto e sua ternura. Console os que choram, enxugue nossas lágrimas e conduza todos nós à vida feliz e plena que ela tem, pela sua fidelidade e pelo seu amor a Deus e a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Morreram com Cristo, brilha a luz da ressurreição, que se abra eles o céu, na paz da eterna mansão, que se abra eles o céu, na paz da eterna mansão. O Senhor é o pastor que me conduz.
verdejantes, Ele me leva a descansar. Aos que morreram com Cristo, brilha a luz da ressurreição. Que se abra a eles o céu, na paz da eterna mansão. Que se abra a eles o céu, na paz da eterna mansão. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Aos que morreram com Cristo, brilha a luz da ressurreição. Que se abra a eles o céu, na paz da eterna mansão. Que se abra a eles o céu, na paz da eterna mansão. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado,